E maravilha, maravilha, estou de volta aqui com mais um episódio com o nosso amigo aqui, Daniel Franco. Ele vai falar um pouco sobre a profissão dele, sobre a família, mas o objetivo real aqui é trazer autoconhecimento para você. E aí eu já vou perguntar para ele quem é ele. E aí você vai começar a identificar o que realmente o autoconhecimento pode fazer na sua vida. E como o tema do nosso podcast central é autoconhecimento para a vida, a gente aborda aqui empreendedorismo, abordamos aqui situações pessoais, situações profissionais, mas vou passar para ele agora, ele vai se apresentar. Tem muita gente chateada comigo, mas antes você não apresenta as pessoas. Ele vai se apresentar, deixa o homem se apresentar. Vamos lá. Fala galera, muito prazer aqui, uma honra imensa estar com o Adson aqui no podcast, no Pode Ser Cast. E se você não me conhece, eu estou chegando aqui agora, invadindo o seu espaço. Meu nome é Daniel Franco. Hoje eu atuo como especialista na área do autoconhecimento, focando em 3 pilares principais: neurociência, inteligência emocional e estoicismo, uma filosofia antiga ali no período helenístico, na Roma, na Grécia, que cresceu muito. E hoje sou casado, tenho uma filha linda que acabou de completar 1 ano e 2 meses. Eu acho que não existe amor maior do que esse na vida. Só um pai pode realmente dizer isso. E eu tô aqui compartilhando com vocês as experiências que eu tive de autoconhecimento, de formações, de desafios que eu enfrentei na minha vida, relação com pai, com mãe, em relacionamentos amorosos e como isso foi importante para o meu crescimento, para que você possa também viver essa transformação na sua vida. É uma honra ter você aqui com a gente. Maravilha, mas é a pergunta que não quer calar e é a pergunta que eu sempre faço. Quem é você? Quem sou eu? Eu, sem te trazer pela metodologia DISC, por exemplo, de perfil, eu sou um homem extremamente detalhista, que gosta dos mínimos detalhes das coisas, que gosta de aprofundar muito no conteúdo. Ao mesmo tempo, um homem que gosta de estar na frente, de liderar, gosta de ali gerar movimentos. Ao mesmo tempo, com meus amigos, eu sou aquele cara que gosta muito de rir, de conversar, de brincar, gosto de jogar. Então, eu acho que não existe uma rigidez no quem eu sou. E a gente entra muito naquele quem eu estou. Eu gosto muito de falar, e minha esposa, a gente compartilha muito sobre isso. O quem eu estou é, neste momento, eu sou um homem, ali com meus 31 anos, vivendo talvez um momento de maior potência, de energia, né, do masculino para crescimento, para trabalho. Hoje, vivendo um outro momento, eu acho que eu posso dizer um novo relacionamento, porque um filho, quando ele entra na relação, de fato muda tudo. Você passa a ser assim, cara, quem eu sou? E você começa a me evitar. Agora, você não é mais você não é mais aquele parceiro casado, você e sua esposa, você tem sua empresa, você tem um filho que entrou ali e fala assim, cara, o que é ser pai? Então a gente entra muito nesses aspectos, né? Existem os papéis que você exerce, existe aquele movimento interno do quem realmente você foi construído para ser, vamos dizer assim, né? Por universo, por Deus, pelo Criador, e tudo isso movimentando. E aí eu entro num ponto importante. O Daniel que existe hoje, ele foi criado pelo meio que ele viveu. Existe um Daniel que viveu com os pais e precisou desenvolver determinados comportamentos ali para sobreviver. A gente vai falar provavelmente sobre criança, ferida, etc. Existe o Daniel quando entrou ali no período do trabalho, na jornada profissional, do que escolher para trabalhar, no que gostava, o que não gostava, o que seguiu uma onda que ali a sociedade trazia. O Daniel que entrou no relacionamento, que se casou, Daniel agora pai. Então o ambiente ele sempre vai mudar a gente. E isso sempre tem, quando a gente começa a aprofundar esse aspecto, é como você se sente diante disso. Existe um momento que você se encontra e é aquele, cara, hoje eu sei quem eu estou. Só que existe aquele momento que algo muda no seu ambiente e você fala assim, cara, quem eu sou agora? Me perdi. E engraçado a gente falar sobre isso porque nesse período que minha filha nasceu, quando tava ali gestação e tal, e as mudanças que teve que a gente vai aprofundar, eu falei assim, cara, quem eu sou? E eu me perguntei isso, eu passei, sei lá, 1 ano me perguntando isso. Cara, quem eu sou? Minha filha nasceu, eu olhava assim, cara, quem eu sou? Agora o que é que eu vou fazer? Será que a vida que eu tava levando era a vida realmente que eu queria levar? Será que era esse caminho? E aí juntou todo aquele aspecto de formações, de conhecimentos, de livros. Eu falei assim, cara, eu acho que agora tem um caminho aqui pra gente seguir. Aí que vem o autoconhecimento, né? Exato. E essa sua jornada de autoconhecimento, quando foi que começou, Daniel? Cara, eu comecei por volta dos 18 anos. Hoje eu tenho 31. Então foi ali por volta dos 18 anos. Meu primeiro livro que eu ganhei, eu devia ter uns 14 para 15 anos, quando um amigo meu, Yuri, hoje médico,
Ele me deu o livro do Schopenhauer, que é um livro da arte, é de conversa, de conversação e tal. E aí eu comecei a ler aquilo, eu falei assim, nossa, que interessante. Não gostava de ler, particularmente, eu gostava de brincar e etc. E eu li aquilo ali e eu comecei a testar, na namoradinha na época, né? Porque ele fala sobre dialética e tal. E eu comecei a testar, eu falei assim, rapaz, tá dando problema aqui. E ele falando comigo, né? Eu falei, pô, testei aqui também na minha relação, tá dando problema. Porque eu acho que ela tá percebendo que a gente tá meio que... Não um processo, vamos dizer assim, negativo, mas de persuasão, né? Que a gente tem essa questão da manipulação, persuasão. A gente tá assim, cara, eu acho que ela tá meio percebendo assim e tá ficando chateada. E foi bem legal. Meu primeiro contato foi isso, que eu comecei a perceber que eu podia viver esse processo de adaptação. Eu poderia adquirir habilidades e utilizar essas habilidades tanto ao meu favor, desde que eu não, né, prejudicasse ninguém, como também para ajudar os outros. Mas, de fato, comecei a formações, etc., ali por volta dos 18 anos. Que eu me conectei primeiro com a PNL. Maravilha. Para mim foi o primeiro contato. Maravilha. Seria ótimo, né? Que esses adolescentes de hoje, esses jovens de hoje, aos 18 anos, tivessem essa oportunidade, né? Eu acredito bastante aí que isso ia influenciar muito nos próximos 10, 20 anos aí. Enfim, aí você chegou a fazer treinamento de PNL? Eu fiz a formação, inclusive aqui perto, fiz com Cal Mascarenhas. Meu primo era coach na época, então eu conversava sempre com ele, cara, gostei disso aqui, etc. Ele, não, isso aqui é PNL, falava comigo sobre coach, que tava naquele boom, né, do coach com marketing multinível. Sim. Você meio que não sabia o que era o quê, né? Era uma mistura ali muito grande. Muitas pessoas que entraram no multinível começaram a fazer coach por conta das ferramentas e utilizar aquilo a favor. E muitas pessoas que eram coach começaram no multinível porque tinham ali as ferramentas. Então houve aquela mistura que hoje meio que não existe mais, né? É muito raro você falar sobre marketing multinível. Mas eu comecei a buscar e eu fiz a formação. Ali eu já estava meio que trabalhando, já ganhava meu dinheirinho, eu juntei ali um dinheirinho e falei assim, ó, vou fazer aqui porque eu curti, tinha uma questão do autoconhecimento, mas eu já me enxergava meio que trabalhando com aquilo. Porque meu primo, a questão do referencial, né? Meu primo trabalhava, eu gostava, eu achava massa o trabalho dele. Ele tinha um aspecto também, né? A gente não pode ser hipócrita nessa questão. Ele estava crescendo financeiramente. Eu falei assim, cara, tem um negócio interessante aqui. Tem um negócio diferente. Um negócio diferente, prosperando muito e tal. E eu comecei. E eu já tinha alguns livros, eu acho que hoje não é tão falado assim, né? Mas naqueles primórdios, vamos dizer assim, da PNL, quando teve o boom aqui no Brasil, o Tony Robbins era uma referência, né? Então eram os livros dele, aí tinha a série dele que veio logo em seguida na Netflix. Então, assim, era a base que a gente tinha ali de estudo. Tinha, obviamente, e eu sempre tive entrando no aspecto, né, do analítico. Eu fui procurar a origem. Eu falei assim, cara, deixa eu ver aqui. Richard Green, como é? John, sei lá, Richard Green, que são os dois criadores ali da PNL. Eu falei assim, não, eu vou na origem. Eu peguei o livro dos caras, Sapos em Príncipes, não sei o que, etc. Não sei o que lá da magia. Eu falei assim, não, eu vou ler a base. Nossa, que livro chato. São livros técnicos, né? É a transcrição ali dos eventos. Nossa, eu me arrastei pra ler uns 2 ou 3 assim, eu tinha comprado uns 6, 7. Falei, não, eu vou pra outra aqui. Eu peguei Tony Robbins, uma leitura muito mais gostosinha. Sim. Aí eu falei assim, não, eu vou seguir por aqui. Não tem condições, não. É igual, não sei se você já leu o livro das pessoas normais, que é o do criador do Disque. Sim, eu acho que eu tô ligado com As emoções das pessoas normais. Sim. Nunca li, não. Rapaz, eu comprei esse livro, comecei a ler. Que livro de bom ou de chato. É muito chato, velho. Muito chato, porque eu sou do tipo de coisa mais didática, sabe? Sim. Pô, velho, quando você vai ler teoria, mas a gente precisa da teoria, né? Sim, é lógico. Tá lá. Inclusive o livro é desse tamanho, velho. Tem 300 páginas. Parece um álbum de fotografia. Eu botei na minha lista. Aí meu primo falou isso. Eu falei assim, velho, não compre não. Porque assim, tem muita informação ali teórica, mas a prática mesmo não é que você vai pegar. A não ser que você quer estudar, que você quer fazer alguma pesquisa, etc. Beleza, mas pro dia a dia. Aí eu comecei a ver que tem outros livros que são mais
um exemplo, aquele do Paulo Vieira, né? Decifre pessoas. Sim. Sim, Ele com aprofunda, Davidson. É. aprofunda ali no disco e Muito tal. bom aquele livro. Mas meu Deus, não vai acabar com aquele livro não. E é caro, viu? 300 conto o livro, velho. Tem uma das 300 expressões conto. microfaciais também, que é do cara que fica ali nos bastidores do Divertidamente, eu não sei se é o nome do autor. É a mesma coisa, é um livro extremamente complexo que você pegar ali, eu vou ler aqui pra aprender. Sim. Nossa, não Mas você consegue. quer ver uma coisa? Esses livros traz pra gente um diferencial. Sim. Total. Porque a maioria das pessoas não vai ler aquele livro, velho. Eu mesmo tá lá. Eu olho pra ele assim, ele me olha. Um dia. Aí eu falo um dia. A gente vai terminar. A gente vai conversar. E ele tá bem na beira lá, perto da cama. Aí todo dia eu chego assim, rapaz, eu vou ler pelo menos uma página desse livro chato. Ele custou 300 conto, vou ter que ler. Tem que ler, é questão de honra. E outra, é um livro raro aqui no Brasil. É. É um livro raro para você. E ele demorou tempão para chegar. Mas enfim, é uma parte boa. Daniel, como é que a sua vida mudou? Primeiro, você, né? Como Daniel. Você começou a estudar. Você começou a estudar cedo, né? Sim, sim. Como foi a transformação? O que é que você percebeu que foi assim, poxa, foi uma grande transformação na minha vida a partir do momento que eu comecei a me envolver, né, nesse mundo e comecei a internalizar, porque tem muita gente que estuda, mas não aplica, Sim. né? Então é aquela questão que eu sempre digo para algumas pessoas, ó, você tem informação, mas você não transformou a informação que você tem em conhecimento, porque você não aplicou. Então, já fiz curso de coach, tem um monte de gente. Inclusive, eu trabalhei numa escola de coach. Trabalhei em uma empresa chamada Brás Coach, aqui em Salvador. Sim, sim. Eu trabalhei 4 anos, mais ou menos, com a Brás Coach. E aí eu vi várias turmas, tinha turma de 100 pessoas. Quando você vai ver, se você for olhar assim, qual dessas pessoas aí tiveram resultado? 5%, 3%. Porque aplicaram, né? Elas até conhecem. Eu conheço o disco, eu conheço Roda da Vida, eu conheço, enfim, todas as ferramentas. Mas você aplicou? Esse é o problema. Porque a minha vida tá assim, que pererê. Eu falei, você tem que passar. Você não tem que fazer formação, tem que passar pelo processo. Que né? é diferente. É aquela questão. Você precisa da informação, mas agora você precisa passar pelo processo. Eu gosto de falar de jornada, né? Sim. O coach basicamente é isso, ponto A, jornada, ponto B. Sim. Porque a maioria das pessoas fala assim, o coach é ponto A, ponto B, mas não é só ponto A e ponto B. Porque entre ponto A e ponto B tem uma jornada. Você vai cair, vai levantar, vai dar errado, vai ter processo, vai ter isso, até aquilo e tal. Aí você chega no ponto B. E esse é o grande ponto. A gente acha que chegou no ponto B e acabou. Só que do ponto B vai pro C, pro D, até que você volta pro o A 2.0. Depois você completou a rodinha. Que entra muito a jornada do herói. Sim. Que é justamente isso. A vida ela é assim, a vida ela é cíclica. A gente vive os altos e baixos. Uma as que pegam no Caibalho, né, um dos princípios herméticos, é justamente esse. A lei do ritmo, você vai ter o alto e baixo. Não tem pra onde você correr. A gente vê, assim, eu acho que a internet ela vai impactar muito nesse aspecto negativamente. Que a gente sempre olha na vida dos outros ali no Instagram, no YouTube. Nossa, tá crescendo, tá tudo lindo, maravilhoso. Ó, tá viajando com a esposa, os filhos, que lindo, etc. Mas você não sabe os bastidores. O Ribeó. Exemplo agora, por exemplo, já tem um tempo, né? Mas a Virgínia e o filho ali de Leonardo, não sei o nome dele. Nossa, era referência na internet. Todo mundo falava de relacionamento. Nossa, porque a Virgínia e o cara, como eu esqueci o nome. Virgínia e o cara, a família, filhos, não sei o que lá, e sucesso, e crescendo e tudo mais. Do nada, acabou a relação. Pouquíssimo tempo depois, um já tá com outra, ela já tá com outro cara e não sei o que, etc. Você, pera, não era tudo lindo? Onde é que tava isso? A gente não vê os bastidores. E é aquele grande lance, né? Muitas vezes a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros. E esse é um grande problema. Isso eu vim do marketing digital, que falava muito sobre isso, né? Os caras assim, não, você não sabe os números daquela pessoa. Então não adianta você ficar olhando pro palco dela, porque você não sabe quantas tem. Às vezes tá ali no negativo, mas o palco tá lindo. O que é que você precisa entender? Sua vida não é pior nem melhor do que você tá olhando que sua vida é o que é e acabou. Você tem que buscar a melhora dela. E aí entra o ciclo. O ciclo eu estou num momento, de forma resumida, obviamente aqui, eu estou num momento comum. Meu dia a dia aqui, a gente tá aqui conversando agora, depois eu vou voltar para casa, minha esposa tá com minha filha lá, hoje ela ficou e tudo mais.
vai ser maravilhoso, minha filha pode dormir ou não pode dormir, vou acordar, etc. Vai chegar um momento que ou minha filha, ou meu trabalho, ou minha esposa, vai acontecer alguma coisa que vai me tirar do que é a zona de conforto. Sim. Sair dessa zona de conforto, eu vou ter que buscar uma melhora. Aí a gente vai para o mundo comum, a gente começa a vasculhar, a gente vai para a jornada, vai buscar, a gente vai enfrentar os desafios e a gente vai perder. Dificilmente você vai ter, quando você encontrar um desafio, você vai ganhar de primeira. É muito difícil. Por quê? Porque você não tem as habilidades necessárias. Sim. Por mais evoluído, por mais conhecimentos que você tenha. O que é que vai acontecer? Quanto mais vezes você viveu esse ciclo, você superou, né? Você transcendeu, vamos dizer assim, é mais fácil você perceber que está vivendo no ciclo e você aplicar as ferramentas. O que não significa que você não vai viver, né, os desafios de fato. Até que você aprende uma nova habilidade, um novo conhecimento, você aprimora, você entende algo interno, você fala assim, cara, agora faz sentido para mim, era isso aqui que eu precisava. E você retorna para o mundo, resumindo aqui mais uma vez a jornada do herói, para um novo mundo comum, que seria o A 2.0. Você viveu tudo aquilo. E eu acho que esse é o grande ponto. As pessoas que vivem com as ferramentas de terapia, psicologia, psiquiatria, assim por diante, qual a grande questão aqui? Elas acreditam que é só fazer uma vez. Eu fiz aqui para resolver um problema. Só que é que tá. A terapia, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele não é um remédio. Né? Ele é algo essencial para que você viva a sua vida da melhor forma. Sim. Então, ele antecede o problema. Se você só procura no problema, você tá no caos. Problema. É problema. É problema. Você tá no caos. O que é que você vai acontecer? O primeiro momento você não vai sair do caos no piscar de olhos. Você vai viver um processo para viver novamente de uma forma estável. A partir daí você, cara, agora eu consigo respirar. Pronto, agora eu vou buscar melhorar. Só que geralmente as pessoas fazem o quê? No momento que eu resolvi, entre aspas, meu problema, que a poeira baixou, não, agora já tá tudo bem, agora eu vou seguir minha vida, etc. Só que você não resolveu a ferida, o trauma, o ciclo de autossabotagem. Às vezes você não resolveu nem nada, às vezes você tava começando o processo ali, mas a poeira baixou, você acha que tudo tá maravilhoso. E aí vem de novo o baque, muitas vezes pior do que a primeira vez. Eu gosto de... Você gosta de... ou gostava de jogar videogame? Nossa, eu tô realizando um sonho de infância agora. É mesmo? Abri um canal com meu irmão no YouTube falando sobre jogos. Maravilha. Eu lembro na época que jogava videogame e aí vem uma analogia, né, pra vida. Um exemplo. Não lembro agora exatamente o nome do jogo, mas vamos botar aqui Street Fighter, né? Aí você já começava a jogar ali e tal, começava a aprender, né? Os golpes e tal. Aí tinha os macetezinhos, né? Os poderes e tal. E às vezes era bem complicado, era girar pra cá e digitar o botão. E o tempo certo. Eu me perdia todo, velho. Me perdia todo. Só que aí é a vida. Né? É a vida. Eu lembro de Mario Bros, né? Mario Bros. Aí a gente tinha que pular, aí depois vinha um monstrinho, não sei o que, aí você começava ali a criar o seu conhecimento. Agora você já tem essa habilidade, você já sabe que vai acontecer isso, agora você já tem, né? Você passou uns perrengues retados. Sabe um jogo que eu gostava de, não sei se você já jogou, Max Payne. Conheço. Max Payne. Rapaz, eu gostava pra caramba. Eu lembro que quando começou esse negócio de jogo naquele estilo, aí tinha um amigo meu que gostava muito de jogo, ele falava, conheço isso aqui, você vai gostar. Aí, eu não gostava de qualquer jogo, eu era meio exigente, viu? Geralmente você tem um estilo, né? Você tem um estilo que você mais gosta. E aí eu falei, rapaz, jogo difícil, velho, é difícil, bem complicado. E tinha também o jogo do Matrix. Sim. Tinha um jogo do Matrix também. Só que eu gostava mais do Max Payne. E aí tinha umas fases lá, velho, que pra passar era um problema, velho. Só que quando a gente ia avançando, né? Agora eu passei. Pronto, agora vem outra fase. Essa fase eu não conheço. É o desconhecido. Aí é nessa hora que a pessoa para. Né? Como você falou. Ela foi para uma fase ali, um psicólogo, uma terapia, de repente um coach, um treinamento de PNL, enfim. E aí ela passou da fase. Tô de boa. E a próxima fase? Você está preparado para a próxima fase? Então você precisa ter o conhecimento da próxima fase. E a próxima fase é a continuidade, né? Para que de fato você não fique ali o tempo todo só na jornada.
e que você só adquire vivendo a fase. Exatamente. As pessoas só tentam vivendo. antecipar Não o vai. que vai acontecer. Não vai. A vida, assim, a gente vive a vida, mas a vida de fato não é nossa, né? E aí Sim. a gente pode entrar em aspectos religiosos e etc. Mas a vida não, isso aqui é uma passagem. Sim. E a gente quer antecipar, cara, não adianta, não esqueça, você só vivendo. Você às vezes acha que, como a gente estava conversando agora um pouco, né, sobre faculdade, etc. Sim. Nossa, imagine você com 16 anos de idade, seu cérebro nem tá pronto. Nem tá pronto. Ali é em torno dos 25 anos que tem a maturação completa, formação completa. Você vai decidir a tua profissão pro resto da tua vida. E quando fala o resto da tua vida, eu fico meio assustado. Nossa, velho, caramba, o resto da minha vida, eu nem comecei. Nem comecei, já tô cheirando a leite. Final. Cheirando a leite. Mas é isso. Eu vejo que o autoconhecimento, tanto o autoconhecimento como outras coisas que vem acontecendo, né, nesse período que a gente está vivendo, como, por exemplo, a inteligência artificial e outras coisas que vem acontecendo, nos traz conteúdos para que, de fato, a gente comece a viver uma vida diferente. Sim. Né? Não aquelas repetições. Ah, meu pai é engenheiro, você é engenheiro. Minha mãe é advogada, você é advogada. Não sei o que, não sei o que. Porque você nasceu com um objetivo, Sim. né? Que é a questão do propósito, que eu lembro que eu ficava meio confuso em relação ao negócio de propósito, de missão, de não sei o que. Eu confundia tudo. A maior pergunta. E quando chegava um vídeo assim, ó, eu vou dizer qual é o seu propósito. Eu falei, meu Deus, eu ia ficar arrupiado. E era 50 testes ali, teste do propósito lá, B, meu C, Deus do céu. Mas assim, se for simplificar, né, o seu propósito é basicamente, a minha visão, é a sua história para ajudar outras pessoas. Simples. Exato. Né? Qual é a sua história? O que é que você realmente gosta de fazer? Tem uma pergunta, Daniel, que eu sempre faço também para as pessoas. O que é que você faria se você não precisasse de dinheiro? Você tem uma família hoje, né? Tem um custo de vida e tal. Poxa, o que é que eu faria se eu não precisasse de dinheiro? Aí está o seu propósito. Cara, eu tenho duas coisas relacionadas a isso, sabe? Sim. Primeiro, hoje, engraçado, né? Quando a gente é criança, a maioria das crianças não gosta de ler, elas gostam de brincar. Sim. Eu não gosto de ler. E eu realmente não gostava. Sim. Nossa, você não gosta. Minha mãe, ela me forçava a ler romance. Aí eu, na minha imaturidade, na minha ignorância na época, eu falei, nossa, minha mãe lê romance, pessoal, negócio de beijo e tal. Minha mãe, não, meu filho, romance não é isso não, romance é uma história que tem ali, né? Não sabia. E eu lembro que meu irmão, ele veio do Rio, e aí ele morava lá, ele veio morar com a gente. E nessa ele falou assim, cara, vamos ler aqui. Ele pegou um livro pra ler, olha como exemplo arrasta, né? Arrasta. Meu pai, ele não lembra. Meu pai era o cara do trabalhar, Sim. mão na massa. Meu pai não pegava o livro, assim, ele lia a Bíblia antes de dormir. Minha mãe lia a Bíblia também antes de dormir e estudava para concurso do direito, mas não pegava o romance, mas falava que eu tinha que ler o romance. Sim. Meu irmão falou assim, vamos ler. E ele pegava os livros de autoconhecimento, etc. Que hoje eu lembro disso, ele não compartilhava comigo. E ele falou assim, cara, escolhe um livro aí. Ele pegava ali um monte de livro, tudo mofado. Debaixo da escada e tal. Aí eu peguei um lá, eu lembro até hoje. Era de uma macaquinha que ela roubava um diamante, aí iam atrás dela, e não sei o que, etc. E eu comecei a ler, ele foi o primeiro contato assim com o livro, eu devia ter, sei lá, meus 8 anos, 9 anos. E nessa, quando eu entrei na faculdade, a gente entra, a escola a gente estuda pra quê? Pra entrar na faculdade. Sim. Então você apaga tudo aquilo. Pra que eu quero isso se meu objetivo é entrar? Entrei na faculdade, irmão, tô livre da escola, graças a matemática, não vou ver nunca história, geografia, nunca mais. Por quê? Porque eu escolhi isso aqui. Eu escolhi nutrição. Eu já tinha aquele chamado dentro de mim para nutrição desde a 8ª série. Sim. Escolhi. Graças a Deus, na minha família, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém falava assim, faça isso. Sim. Sempre foi bem tranquilo, o que foi importante para o meu desenvolvimento no sentido de eu tomar minhas decisões. Sim. Nunca questionaram. Eu falei, vou fazer nutrição, ninguém falou um ai de, não, mas isso não, faça isso porque dá dinheiro, etc. Maravilha. Hoje, nutrição, boom. Na época, há 12 anos atrás, não tinha isso de nutrição. Sim. Tinha começado, tava assim, começando na rede social, um ou outro tinha ali sucesso. Pessoas que já vinham com o tempo. E aí eu comecei a tomar esse gosto na faculdade. E a gente vê como conecta. O que você faz que não tem sentido é muito penoso. É. Nossa, eu tinha que ler sobre química, eu gostava, mas ainda assim era penoso. Sim. Eu tinha que estudar sobre física. Nossa, eu estudava para vestibular. Quando eu entrei na faculdade, eu estudava porque eu queria saber aquilo. Sim. Não tinha um fim. É diferente, né? E aí entra o que Clovis fala, né? A felicidade é inútil.
Porque a felicidade, ela não tem um fim. A gente tenta, no mundo de hoje, trazer muita utilidade para as relações. Sim. Muita utilidade para as pessoas, para as coisas. Mas a felicidade, de fato, ela é inútil. E aí minha esposa uma vez me perguntou, nossa, amor, e aí, porque a gente tá junto, etc. Eu falei assim, cara, não por nada. Não tem um porquê estar com você, eu simplesmente estou com você, porque você é você e acabou. E aí eu peguei uma outra referência disso, que a gente está falando sobre a questão do propósito. O livro Inteligência Positiva, esse da Chamin, que faz teste dos sabotadores lá, que é incrível. Inclusive eu utilizo muito isso nos atendimentos, esse teste. Ele tem uma conversa com o filho dele, ele pergunta, filho, por que papai ama você? E o filho responde, porque eu sou eu. Ele, exatamente. Não existe nada em você. Geralmente a gente fica assim, não, porque eu sou inteligente, porque eu sou bonito, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou meio, porque eu sou... Não importa o que você é. Você é ou deixa de ser. É porque é você. Então a gente precisa olhar um pouco para as coisas e tirar essa utilidade. Inclusive pra gente. Sim. A gente acha que não tem um propósito, a gente acha que não tá no caminho, porque naquele momento a gente não tá ajudando ninguém, a gente não tá fazendo nada, a gente acha que é um imprestável, vamos dizer assim. Sim. Mas assim, cara, não. Você é você e acabou. Você é único. E aí você pode pegar tanto na Bíblia como na psicologia. Você vai ver a mesma coisa. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Pode ser cara, você pode ser gêmeos. Sim. Ainda assim existe diferença. É diferente. É diferente. É incrível isso, né? É um negócio... Cara, tem hora que às vezes eu fico... que é as reflexões, né? Que ó, teve um dia que eu achei, meu Deus, será que eu tô ficando maluco? Porque principalmente tem livros que faz a gente raciocinar, faz a gente pensar, faz a gente se questionar, né? Inclusive a Bíblia. Né? Rapaz, quando hoje de manhã eu tava ouvindo, eu gosto mais de ouvir. Sim. Ouvindo Provérbios, eu falei, rapaz, esse negócio é profundo. Aí você vai lá e repete, faz mais profundo ainda. Né? E aí chega uma hora que você começa, aí vem aquela questão, você falou a questão do, não, foi Felipe que falou, né? A questão do meio, foi você que falou também, né? Sim. Do meio. Quando você começa a estudar, aí você começa a perceber assim, poxa, eu não tenho mais que sentar com essas pessoas aqui. E aí tem pessoas que acham que você está metido, tem pessoas que acham que você agora está arrogante, né? Isso agora não sai mais com a gente, não senta mais com a gente, não conversa mais com a gente. Mas você começa a perceber coisas que as pessoas não estão percebendo. Você falou de uma coisa bem interessante. Eu odiava ler, cara. Eu não gostava, não. Eu odiava ler. Falava assim, vou te dar um livro. Eu ficava com vontade de matar alguém. Pô, tá jogando dinheiro fora. Entende? Rapaz, pode me dar, mas eu não vou ler. Vai ficar embalado lá. Quando aparecer o aniversário de alguém, eu dou. É bom que já apresenta. Pois é. Pra você ter uma ideia, o primeiro livro de autoconhecimento que eu comprei, não sei se enquadra com autoconhecimento, Os Segredos da Mente Milionária. Sabe quanto tempo eu levei para ler? 10 anos. Foi mesmo? 10 anos. Eu tenho esse livro até hoje, tá todo troncho lá. Né? Eu até comprei outro novo, tá lá novo, mas eu tenho esse livro. Eu acredito que se eu for pegar ele agora, ele vai esfarelar. Porque ele já tem... Cara, ele tem... Quando eu comprei ele, foi em 2001. 2001. Eu fui ler ele uns 10 anos depois. Cara. Só pra você ter noção. Não gostava, cara... não gostava de estudar. Aí foi o que Deus fez comigo. Agora você vai estudar pra caramba. É assim mesmo. Velho, eu tava trazendo uns livros pra cá, aí eu fui separando, né? Falei, não vou levar tudo, vou levar alguns. Quando eu fui olhar, tinha mais ou menos 150 livros. Aí minha filha assim, meu pai, o senhor já leu esse livro todo? Eu falei, já. E inclusive alguns eu já li algumas vezes. Aí ela ficou assim, ó, a cara. Porque hoje eu preciso, e assim, hoje eu faço com muito prazer, cara. Todo dia eu leio. Pelo menos ali umas 2, 3 páginas. Tem dia que eu tô cansado, 2 páginas, só para não perder o hábito, né? E ouvindo, vendo vídeo, vendo alguma coisa, trabalhando, né? Um exemplo, você tá falando, eu tô aprendendo. Sim.
né? Todo momento é o momento oportuno pra gente aprender. Exato. É o trocar, né? Lembra da época de figurinha? Você tem 31, né? Não, eu lembro, pô, figurinha. Tazo, figurinha. Porque tem hora que eu fico assim, eu fico até assim, meu Deus, eu tenho 44, vou falar com esses caras aí de 30. Não lembro essa época nada. Rouba muito. Isso. E aí trocar as figurinhas. Mas me fala uma coisa, Daniel. Em relação ao seu casamento, você pode pontuar o que é que você viu assim que, poxa, foi uma transformação gigantesca. Você já falou do seu perfil, né? Sim. O seu perfil é dominante? Mais analítico. Mais analítico. Dentro do ambiente. O meu sempre foi analítico. Sim. Só que, quando eu estava fora de um ambiente familiar, vamos dizer assim, o meu dominante ativava muito. Sim. Gincana era líder Sim. voltado ou líder escolhido, que é aquele que não foi votado necessariamente, não foi sim. ali, mas é quem estava na frente. Trabalhos, apresentações, projetos, eu era sempre ali o cara liderando, o cara ali na frente. Só que nas minhas relações, eu fazia o oposto. Sim. Eu era o Estado. Por quê? Relação de meu pai e minha mãe. Muitas discussões eu presenciava. Eu tinha que ser o cara o quê? O diplomático. Apaziguador. Sim. Eu tinha que pensar ali no que fazer no momento certo para falar e tudo. Então eu comecei a criar nas minhas relações isso. Que a gente entra na questão da autossabotagem, né? Você se colocar num lugar que de fato não é Sim, seu. Ou fazer algo que de fato não é o que você quer fazer. Você sabe que é errado, mas você acaba fazendo. Acaba E fazendo. prejudicando você mesmo. Que eu acho que o maior sabotador que a gente tem somos nós. Não é externo. Sim, com E a certeza. gente tende a culpar muito o outro. É. E isso na minha relação. Eu falo assim, cara, eu começava a me irritar. Quando vinha uma situação que eu precisava me posicionar com minha esposa, por qualquer motivo, eu era o cara que fazia o quê? Nossa, não, vai brigar, vai discutir, ou a gente vai aprofundar nisso aqui, onde vai levar, etc. Eu era. Aí postergava, né? Eu recuava, assim, pô, não, você tá certa, não vou falar sobre isso não. Ou seja, eu fugia daquilo. Sim. Por quê? Porque eu entrava nesse lugar meio que do Estado. Eu precisava falar assim, não, se eu não parar isso aqui não vai resolver. E eu comecei a perceber um ponto. Geralmente eu começava na minha cabeça a culpar. Eu falei assim, nossa, mas o comportamento dela, nossa, por que ela assim, por que não sei o quê. E aí quando eu comecei a aprofundar cada vez mais, etc., eu via cada vez mais o quê? Cara, mas qual é o meu papel dentro disso? Sim. Talvez eu não esteja comunicando de fato o que eu deveria comunicar. Talvez eu não esteja me posicionando como eu deveria. Talvez eu não esteja sendo uma referência do masculino como eu deveria ser. Então eu comecei a olhar o que é que eu posso fazer para resolver essa situação. Para tornar o meu relacionamento melhor. Para melhorar a minha casa. Para melhorar a minha relação com amigos, etc. Qualquer relação. A gente deve olhar pra gente. Sim. E é aí que eu tive um encanto com o estoicismo. Porque o estoicismo, ele foca muito nisso. Cara, o que é que você é responsável? Ele fala de dicotomia do controle, 50% seu, 50% do universo, ou seja, do que é externo. Daqui pra fora, irmão, você não controla nada. Sim. Eu não posso controlar a sua reação, eu não posso controlar o ambiente, eu não posso controlar a câmera, microfone, nada. O que é que eu posso fazer? Eu posso conferir antes se está funcionando. Sim. Eu posso dar o play e parou. Meu papel eu fiz, eu conferi antes para ver se estava. Foi o que eu fiz aqui, né? Exato, ao invés de começar, deixa eu ver se está gravando, etc. Isso é o que eu posso fazer. E muitas vezes a gente fica frustrado com coisas externas. E na relação, talvez isso seja um momento que mais apareça isso. A gente tem uma tendência, e assim, é muito rápido da gente cair no movimento de culpar o outro. É. E eu vivi isso. A gente viveu, como a gente estava conversando, né? A gente passou agora por um período, eu acho que é difícil para qualquer pessoa. Porque é algo novo. Talvez no segundo filho é mais tranquilo. Mas no primeiro é tudo muito novo. A mulher muda, você muda, não é mulheres, não é só as mulheres que mudam. O homem muda também. Responsabilidade. Eu tô falando homem, tá? Não tô falando de meninos. O menino, ele acha o quê? Que nada, é sério. O homem, ele fala assim, irmão, tá vindo um serzinho que eu não sei como vai ser e que depende de mim. Sim. Pra tudo, pra dormir, pra acordar, pra comer, pra fazer, pra tudo. Você fala assim, cara, como é que vai ser isso? E aí você vê, tudo é incerteza. Sim. Né? Um dia a mulher tá boa, outro dia não tá, outro dia tá bem, outro dia tá mal. Uma semana tá mal. Não sei o quê, aí você fala assim, meu Deus, e aí você faz, e aí diz que não faz. Aí você fica naquela, cara, são os hormônios. Aí vem um aspecto que a gente precisa entender da ciência. Existem os hormônios ali que tá movimentando, assim, cara, é como se fosse uma TPM de 9 meses. Você vai ter que se virar, mas é tudo muito novo. E nesse aspecto, dessa mudança toda, que entra naquilo que a gente falou no início. Cara, quem eu sou, e a gente, né, trazendo esse ponto que eu gosto de falar muito, cara, quem eu estou agora? É quem eu estou agora. Você pisa no chão e fala assim, cara, isso aqui é chão mesmo?
Você fala assim, cara, eu tô sendo o homem da casa? Cara, será que ela tá fazendo o papel dela de mulher? Cara, será que ela não tá neurótica? Será que eu não tô neurótico demais? Será que não? Você começa a questionar tudo. Onde eu amarrei meu jegue? Exato. Você começa a questionar tudo. E aí nasce. Nossa, meu Deus do céu. Eu já tive o baque na primeira noite, né? Não sei, tem gente que fala que é normal. Primeira noite, minha esposa ali, a gente quis o parto vaginal, que chama, né? Que é normal, a outra é vaginal, humanizado. Não teve dilatação, a gente passou quase 20 horas ali no trabalho de parto, virou noite. Minha esposa cochilando ali, mas eu e a enfermeira sempre acordado, né? Pra dar o suporte. E aí já começa a transformação real, já começa na prática, né? Porque na teoria, a gente fez curso, minha esposa fala, faça esse curso disso, esse curso de parceiro, curso pra tudo. E eu fazendo os cursos e cursos, irmão, só na hora que o bicho pega. A vida é vivida, a vida é prática, a vida não é teoria. Teoria você aprende para falar assim, na hora quando acontecer, eu posso recorrer a esta ferramenta para aplicar. Sim. Mas é na hora. E aí eu naquela situação ali, teve o parto, tudo maravilhoso, perfeito, subimos pro quarto. E aí minha esposa foi ali, dormiu, minha filha com fome. Aí minha esposa dormindo, né, tinha feito o parto. E eu aqui, ó, de madrugada, virei a noite. Não tinha um leitinho, né? Não, e colocava, mamava, aquela situação boa. Acabou de sair da cirurgia. Assim, caramba, velho, começou. Primeira noite sem dormir. E eu falei, irmão, acabou. Agora é daqui até eu não sei quando, porque eu não sei. É assim, é um mundo que é completamente desconhecido. E o ambiente muda. Aí a gente viveu isso. Ela trazendo, a gente conversando, né? Ela, cara, eu não sei quem eu estou agora. Ao mesmo tempo que tem o meu profissional, tem o meu mulher, tem o meu esposa, e agora tem o meu mãe que eu tô entendendo. E eu trazer a mesma coisa. Cara, mesma coisa aqui. Tem o meu profissional, o negócio mexeu tudo. Tem o meu como homem, tem o meu marido, tem o meu pai, tem o meu filho. Assim, cara, é muito eu. Quem é esse eu? Tudo muda, você muda as relações. Então, a sua vida, a todo momento você vai ter isso. Então, o firmar, eu sou assim, que é a Gabriela, né? Que a gente pode trazer também a perspectiva da Carol Dweck, do mindset fixo, mindset de crescimento. Sim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou isso aqui, Gabriela acabou. Não, você vai mudar. Não vai. Depende da situação. Não funciona. Não funciona. Eu lembro que quando, volto falando sobre filhos, né? Quando meu primeiro filho nasceu, Aleph tem 17 anos hoje, eu falei, realmente, meu Deus, agora eu sou pai. Só que aí eu tive uma experiência que foi praticamente ali uma preparação. Que na época eu me relacionei com uma pessoa, com a mãe dele, que tinha uma filha de 3 meses. Então para mim ali foi uma prévia, né? Sim. E eu cuidei do meu irmão mais novo. Eu lembro que minha mãe teve uma complicação e ela precisou ficar descansando. Ela teve teve o meu irmão, mas precisava ficar descansando. Ela não podia ficar fazendo as coisas e tal. E aí eu tinha que ficar com meu irmão. Eu tinha na época, 9 anos. Então eu tive ali uma preparação, né? Eu lembro que quando meu filho nasceu, eu fotografei. Aí, quando minha filha nasceu, aí eu olhei assim, meu Deus, e agora? Eu tô uma menina. Era uma coisa totalmente diferente na minha cabeça. Aí aquela questão que você acabou de falar, né? Quem eu estou agora? Né? Eu estava como pai de menino. E agora como é que eu estou? Casado e pai de menina. Né? Aí vem várias questões na cabeça. Como é que eu estou, aí depois do questão do autoconhecimento, como é que eu estou agora? Inclusive, hoje de manhã eu estava gravando e eu achei bem interessante o posicionamento da minha mãe. Ela fez assim, você, meu filho, é o meu mentor. Mas há um tempo atrás, eu não era referência para ninguém. Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu passei por muita coisa na minha vida, né? Na minha vida, na infância, na adolescência e chegando na juventude. Passei muito perrengue. Então, eu não era referência. Mas aí você pega e ouve assim, da sua mãe, né? Que a maioria das pessoas vê como a maior referência da vida. Fala assim, você é meu mentor. Quando ela precisa tomar uma decisão que é muito profunda, ela vem me consultar, vem me perguntar. Né? De vez em quando eu puxo a orelha de minha mãe. Olha que coisa incrível, né? Então, por que eu estou falando isso? A profundeza do autoconhecimento.
né? A profundeza de você saber quem é você. É a profundeza de você saber quem é o outro. É a profundeza de você respeitar você. Porque tem muita gente que fica se julgando. Por que eu sou assim? Por que meu nariz é assim? Por que meu cabelo é assim? Por que não sei o que é assim? Por que eu ajo assim? Sim, você precisa parar, identificar o porquê e resolver. Simples assim. Né? Aí é aquela questão também. Quando você passa, né, como você está falando aí, a ter empatia por você, é muito mais fácil você ter empatia pelo outro. Eu gosto muito do versículo, né, amar teu próximo como a ti mesmo, porque traz uma reflexão. Não é algo raso. Pô, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí você faz uma reflexão. Aí qual é a primeira pergunta que surge? Você se ama? Ah, acabou. Então você não tem capacidade de amar se você não se ama. Né? Um exemplo, você tem uma menininha agora, né? Um negocinho lá. Bilu, 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 papai. Né? Aí você olha pra aquele serzinho lá, e mexe aqui, mexe ali, dá uma risadinha, né? Aí fala, meu Deus do céu, você me deixou sem dormir 3 semanas. Mas é um negocinho de papai. Ok. Aí você não se ama. Você consegue amar realmente esse ser, né, que você gerou junto com a sua esposa? Será que isso é real quando a pessoa fala assim? Aí que entra as relações tóxicas, né? Sim. E olha que interessante. Esse dia eu estava conversando com minha mãe justamente sobre essa frase. Amar é o próximo como a ti mesmo, que Jesus trouxe. E ela falou assim, olha que interessante essa frase. Minha mãe cristã, estuda e tal. Uhum. Ela falou, olha que interessante. Como a ti mesmo. Não é nem a mais, nem menos. Porque esse desbalanço, esse Sim. descontrole da relação é que gera dependência e codependência. Desequilíbrio. Exatamente. Quando um ama mais outro do que a mim mesmo, o que eu estou fazendo? Estou sendo codependente. Eu estou colocando toda a minha energia lá. Em algum momento eu sinto uma falta. Sim. Por quê? Porque, poxa, mas peraí, cadê o amor pra mim? Porque eu sou dou. E aí, como a matemática, né? Nós vivemos, por mais que a gente tenha os aspectos emocionais, etc., a gente vive em um mundo que ele é exato. Exato. Acontece. A gente não sabe os algoritmos ali por trás. Sim. Como a questão do micro e macrocosmo, né? Ali tem o Instagram, tem o seu algoritmo, o YouTube tem o seu algoritmo. Às vezes nem os caras entendem os números, eles colocaram, tá rolando. Mas existem os números ali que fazem o porquê acontecer. E ela trouxe isso e eu fiquei pensando assim, caramba, velho, verdade. É como a ti mesmo, não é mais. Porque às vezes a gente acha que quanto mais amor eu der, melhor pro outro e melhor pra mim. Né, sim, gente? Não é. Às vezes você pode dar mais amor pro outro e ser pior pra ele e pior pra você também. Sim. Ou você pode se amar tanto que você vai dar pouco amor pro outro. Isso. Então é o equilíbrio. Não, equilíbrio. É igual. É manter aquilo ali. Obviamente vai ter suas variações em algum momento. E aí amar e atenção são coisas diferentes, né? A energia demandada. Em alguns momentos você vai precisar dar mais energia, mais tempo pro outro do que para si. Sim. Um período, por exemplo, gestação. Tua esposa, ela vai naquele momento precisar dar mais atenção e energia para ela, entre aspas, porque na verdade é para a criança que está ali dentro. Também. E você vai precisar dar mais energia não só para ela, como para a criança que está ali dentro. Sim. Já está vindo. E isso vai ter um momento de baixa. Aí muitas vezes você fica assim, nossa, mas eu... Que aí vem dizer, nossa, mas eu tô falando por você, você não faz por mim, que agora você não presta mais atenção. Mas, cara, tô tendo um filho, tô gerando aqui. Sim. Eu tô demandando energia para isso. Então, esse descontrole. E a gente vive uma sociedade que hoje a gente não sabe. Vem essa busca, né, do propósito, do quem eu sou, quem eu estou e etc. E a gente tenta colocar isso, preencher isso com o outro. Mas não o outro que preenche. É o transbordar. É o que há em você que transborda no outro. É o sentido contrário. É de dentro para fora. Só que a gente quer encaixar. Aí a gente vê as pessoas vendo o que? Os ciclos de relações. Primeira discussão que acontece hoje. Não. Acabou, acho que você não é pra mim, etc. Faz o quê? Termina. Aí vive outra relação muito... você não é pra mim. Ou o outro termina, você não é pra mim. E aí você vive ali diversas relações. Muitas vezes com o mesmo padrão de término. E aí você, de duas uma. Ou acha que a culpa é sua. Ou acha que a culpa é dos outros. Mas às vezes não tem nada a ver necessariamente com você nem com o outro. É com a sua história de vida. Sim. Cara, às vezes algo na tua infância que aconteceu, e a gente mais cedo mais tarde entra isso na criança ferida, que fez você agir assim. Às vezes, olha o processo da autossabotagem que conecta com a criança ferida. Às vezes, pra você, amar é sofrer. É sofrer. Infelizmente. Aí você entra na relação, nossa, que amor, e aí tem obviamente as massas, tem todo o processo, nossa, que amor, é perfeito, é maravilhoso.
Aí você começa a ver ali que tem um sofrimento. Nossa, eu não quero isso. Eu falo assim, não, mas quem escolheu o parceiro foi você. No final das contas, quando a gente pega, né? Aí entra a matemática mais uma vez. Sim. O único elemento em comum nas 3, 4, 10, 20 relações que teve foi você. Os parceiros são todos diferentes. As parceiras todas diferentes. É você que escolheu. Tem uma frase do Paulo Vieira que o povo fica revoltado. Inclusive, teve uma pessoa que eu estava aqui gravando, aí ela falou assim, quando eu vi Paulo Vieira falando essa frase, eu fiquei com vontade de matar ele. É sério, eu participei lá do sítio, que ele falou assim. Aí ele falou assim, cada um tem a vida que merece. Me deu vontade de levantar e dar uma voadora no pescoço dele. Mas é basicamente o que você acabou de falar. Cada um tem a vida que merece, porque as escolhas, né? Você fez a escolha. Ninguém foi lá goela abaixo e de repente você fez uma escolha que até algumas pessoas disseram para você, olha, toma cuidado. E aí você foi lá, brigou com a pessoa, né? Em relação a essa questão de relacionamentos, às vezes os pais, né, falam, olha, cuidado, né? Então, dá uma investigada, acha que é implicância, que não sei o que e tal. Não, que isso que eu amo e que no meu coração não sei o que, e aí vai, se joga. Aí o negócio pega, aí o negócio vai, enfim. Principalmente na adolescência. Na adolescência, é verdade. Aí a psicologia é reversa, não é? Ao invés de você falar que a pessoa é ruim, você tem que fazer. Nossa, é muito bom. E aí você começa a dançar. Porque se você for contra na rebeldia. Já foi. Inclusive, isso que você trouxe é bem interessante. E uma coisa que eu gosto de falar muito, tanto com os meus clientes, né? Como também no YouTube, que são esses dois fatores essenciais que o estoicismo aprofunda muito: culpa e responsabilidade. Sim. Quando ele fala assim, você vive a vida que você merece, o que é que ele está dizendo por trás? Você é responsável pela tua realidade. Sim. Só que na cabeça da pessoa, do processo de autossabotagem, não é mesmo, eu sou vítima. Quem se coloca como vítima procura um culpado. Sim. E aí é aquela frase que o Márcio Michele fala, né? Quem procura culpado, às vezes acaba culpando inocentes. Sim. Não é sobre o que o outro fez, porque tem pessoas que vivem relações, né, viveram na infância relações tóxicas com os pais. Eu, por exemplo. E prosperaram e seguiram a vida, enquanto outros viveram a mesma relação, irmãos da mesma idade. E nossa, e foi para as drogas, etc. Assim, cara, foi o pai exatamente. Óbvio, tem uma influência no ambiente, mas foi o que você fez com aquilo, ou seja, responsabilidade. Sim. E a gente vive muito hoje de culpar. E aí o Csikszentmihalyi, ele traz três perspectivas, que é o crítico, que é o sabotador principal interno, e ele fala basicamente as três. Qual é? O criticar o ambiente, que é um fator, a circunstância que aconteceu. Choveu, saí sem guarda-chuva. A culpa é de Deus que fez chover. Né? Eu não olhei a meteorologia, eu não olhei o guarda-chuva, não olhei nada, a culpa é de Deus. Passei por tava a poça ali, tava andando, passou o carro, me molhou. A culpa é do carro, não fui eu que olhei a poça e vi um carro. Pois é. Ou culpar a si mesmo. Os três críticos aqui se posicionam como a vítima, mas um da circunstância, um dos outros e outro de si mesmo. Sim. E aí vem a perspectiva do sábio, que é olhar para isso e falar assim, cara, não, eu sou responsável. O que é que eu poderia ter feito nessas três situações? Sim. Muda tudo. Isso aí muda a perspectiva. Talvez a primeira coisa do autoconhecimento que eu pudesse indicar assim, para qualquer pessoa começar é: comece a olhar para o que você pode fazer. Não para o que os outros podem fazer, porque Deus pode fazer por nem nada disso. Então, a gente entra numa outra frase aqui, que é: faça a tua parte, que eu lhe ajudarei. Sim. Só que muitas vezes é o que? É joelho no chão, é jejum, é oração. Mas depois que terminou, deita na cama, vai dormir, assistir Netflix. Não, peraí, porque eu já orei, Deus agora é com o Senhor aí, viu? Minha parte eu vi e falei assim, não, irmão, sua parte é seguir a vida. Aí dá um relâmpago, tá vendo? Deus respondeu aí. Tá certo, não vai funcionar. Mas me conta um pouco mais sobre o estoicismo. Isso, me conta um pouco mais. O estoicismo, ele traz os princípios filosóficos basicamente com base em quatro princípios, vamos dizer assim, né? Quatro pilares, que vai ser a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. Sim. Ou seja, é você desenvolver essas quatro habilidades que tem em outros ambientes também, né? Inclusive, o próprio Paulo, ele entra uma das primeiras cartas que ele escreve, ele vai lá conversar com os estoicos, etc., com os filósofos, ele fala sobre isso, inclusive do estoicismo lá dentro, né? Que começou antes de Cristo, ali 200, 300 anos antes de Cristo. E ele traz muito essa perspectiva do olhar para si.
o desprender do mundo. E não é se tornar frio ou apático, que muitas vezes as pessoas comecem a confundir. Mas eu perceber o quê? Cara, existem coisas que vão acontecer que eu não tenho domínio. Eu vou sempre focar no que eu posso fazer. Sim. E isso torna a vida mais leve. Que a gente tira essa questão da culpa e vitimização e entra na autorresponsabilidade. Eles são muito conectados, por exemplo, no amor fati, que é o amor ao destino. Cara, o destino vai acontecer. Existe, né, inclusive na perspectiva deles, existe o quê? Existe algo ali meio que pré-moldado, realmente tem que fazer. Mas eu tenho que fazer minha parte e eu vou seguindo minha parte. Porque o que o universo coloca pra mim é de alguma forma pra eu aprender. Não é pra me destruir. E a gente entra muito, mais uma vez, naquele aspecto, né, da relação com Deus. Às vezes a gente acha que Deus está punindo a gente. Sim. Porque existe aquele Deus do Velho Testamento, né, que é bem rigoroso. Às vezes a gente acha que Deus está sendo misericordioso com a gente, está sendo, né, fazendo carinho e tudo mais, que é o Novo Testamento, nessa perspectiva que a gente traz no cristianismo aqui que a gente segue. E aí você fica naquela assim, não, mas não é sobre o universo estar me punindo ou sendo misericordioso comigo. O universo ele acontece independente de mim. Sim. Por mais que eu seja único, o mundo ele vive sem mim. Sim. Eu entrei para fazer algo. Aí o Clóvis fala muito isso, né? Você tem um papel, você faz parte da engrenagem do mundo. Você nasceu para fazer algo específico que só você ali tem habilidade. Se você não fizer, o que é que o mundo vai fazer para funcionar? Ele vai criar uma outra pessoa para poder entrar no seu lugar. Exatamente. O mundo não vai parar por causa de você. Então faça a tua parte. E siga. E a gente muitas vezes associa hoje, que é essa correlação, a conexão com os bens. Eu só segui o meu propósito, eu só sou bem sucedido se eu faço muito dinheiro, se eu tenho muitos bens. Se eu não faço isso, acabou. Aí você acha que a gente fica naquela que tem mais importância o cara, e eu vou trazer nessa perspectiva, para ser bem distante assim, uma pessoa que trabalha como gari, limpando a cidade, ou um empresário multimilionário. Quem é mais importante, quem segue o propósito? Cada um tem seu grau de importância. Pega uma semana aí. Rapaz. Bota os gari. Ó, irmão, greve. Não limpo mais a rua. Quem quiser que limpe. Já aconteceu isso aqui em Salvador e foi o carro, né? Calma. É lixo, mas lixo. A gente não tem noção quando as coisas saem. Que aí entra essa questão do microcosmo, que o estoicismo fala muito. Cara, tá tudo em harmonia. Se uma coisinha dessa sai do lugar, a engrenagem. O caos vai estourar. É verdade. Ou seja, o caos ele existe e ele tá ali sempre atuando. A engrenagem precisa rodar para que ele fique controlado. Sim. Um parafuso soltou, já foi. A máquina toda. É aquela questão, as pessoas valorizam, principalmente profissões, né? Como um exemplo, um gari. Tem muita gente que passa, finge que não é uma pessoa ali. Sim. Nem fala. Nem bom dia. Nem bom dia dá. Eu costumo dar bom dia ao pessoal, às vezes até falando assim, Deus te abençoe. Né? Eu já falei, inclusive, assim, ó, você tem um papel muito importante aqui. Engraçado, você está falando disso, é que eu lembrei. Vá ficar os motoristas de ônibus aí em greve, se vê o caos. Tem empresa que fecha. Ônibus não, que a gente teve dos caminhões, né? Dos caminhões. Foi um caos assim. E tá para acontecer de novo, né? Farmácia, alimento, tudo. Tá para acontecer de novo, aí o povo começa a valorizar. É bem interessante esse assunto. Eu vou até estudar um pouco mais sobre isso. Um pouco mais não, vou estudar sobre esse assunto. A gente fica bom. Muito... A gente não enxerga o todo, a gente só enxerga quando tem a falta. E aí vem muito essa perspectiva do... Eu não lembro se foi Chorão, tá? Quem falou. Eu sei que na época, quando eu treinava CrossFit, o pessoal brincava muito com isso. Eles falavam assim, é na dificuldade que tá a verdade. É na hora da falta que você percebe que existia algo ali. Sim. Porque às vezes, por exemplo, a gente culpa um parceiro, uma parceira, porque a gente tá vendo na internet que o outro é carinhoso, é maravilhoso, mas o meu não é comigo como o outro é. Aí aquela pessoa fala assim, não, beleza, sai. Aí você, opa, mas ele era bom pra mim. Sim. E eu não enxergava. Ela era boa pra mim, mas eu não enxergava. Então muitas vezes a gente fica naquela perspectiva do está acontecendo, mas o outro é melhor. Aquela questão da comparação. Sim. O jardim do outro é mais verde, as flores do outro são mais vivas. Não, cara, tem que ser. Aí é aquela questão, o que a gente acha que deveria ser. Isso. Né? O que a gente acha. Um exemplo, eu gostaria que minha esposa fosse mais carinhosa. Porque eu sou aí vem a questão do livro, né? As 5 lugares do amor. Ela na minha linguagem de amor é ato de serviço. Aí teve até uma vez que eu fiz uma brincadeira e tal, botei uma touca, peguei um balde, fiz um vídeo e botei na internet. Falei, pronto, minha esposa hoje vai ficar animada. E o meu é toque, né? É a questão lá do contato físico.
E aí, eu conversando com ela, mas tem hora que eu não gosto, que não sei o que, eu tenho que respeitar isso, Sim, né? Aí é aquela questão, é amor também. Só que tem muita gente, um exemplo, se ela fosse do toque também, ia chegar uma hora que você acabou de falar sobre isso, né? Ele é, sei lá, de repente pega em mim, de repente eu não estivesse legal. Ah, não me toca agora não. Isso é normal do ser humano, né? Então, independente, é o que eu sempre falo em relação, quando a pessoa faz o disque, meu Deus, é uma sentença, e agora, o que é que eu faço da minha vida? Eu vou ter que morrer, voltar de novo. Não, não é isso. Agora você tem consciência. Agora o que é que você vai fazer com isso? Né? É como se fosse assim, Deus está dando para você aqui, sei lá, R$ 1 milhão. Você tem consciência que está lá na sua conta do Banco Inter, sei lá, do Bradesco, e tem R$ 1 milhão. Aí você vai fazer o que agora? Ah, vou comprar um carro, uma Lamborghini. Pronto, gastou R$ 1 milhão. Né? E se e você não comprar mantém, né? uma Lamborghini usada, né? Porque É. uma Lamborghini usada. Ah, mas aqui é só um exemplo. É o que você faz. Eu achei interessante, uma vez eu vi um vídeo, Daniel, de um cara falando sobre. É até um ator da Globo, eu não lembro o nome dele. Ele foi no Faustão e ele fez uma metáfora com o tempo de vida que nós temos, né? Na verdade, assim, o tempo, ele contabilizou as horas do ano. Vamos supor que você tem X milhões, isso que era horas do ano, ou era minutos, alguma coisa assim. O que é que você faria com esses milhões? Aí algumas pessoas levantaram, faria isso, fazer aquilo, tal, beleza. Você acabou de ganhar, porque você todo ano tem isso aqui na sua conta, que é o seu tempo. Eu gosto muito de falar com as pessoas que, assim, o maior ativo da vida que a gente tem é o tempo. É. Né? Você acabou de falar sobre. Tem muita gente hoje se matando por bens materiais. Para ter um carro, para ter um Lamborghini, para publicar. Ainda fica ansioso. E assim, a pessoa nem pensa em comprar Lamborghini, Daniel, para poder sair com a esposa, com o marido. Não. Até porque gasta muita gasolina. E a gasolina premium, né? Pois é, ainda tem que ir no posto de qualidade para não botar gasolina adulterada. Se botar gasolina adulterada, meu amigo, mais R$ 1 milhão para consertar. Mas a pessoa está ansiosa, sabe para quê? Tirar uma boa foto e publicar no Instagram. Venci na vida. Venci na vida. Agora aquele miserável não vai falar mais de mim. Agora aquela mulher lá que me largou. Aquele homem lá que me largou, agora ele vai ver. Provei o meu valor. Provei meu valor. Quem eu sou. Mais e ou aí menos essa isso. mistura, né? Do quem eu sou com o que eu tenho. O que eu tenho. Completamente diferente. Diferente. E aí vem aquela questão, o que é que você tem hoje? Aí a pessoa fala o quê? Eu tenho uma casa, tenho um carro, eu tenho investimentos, eu tenho isso, tenho aquilo. Sim, mas beleza. Mas não quer saber o que você tem de bem material. O que é que você tem dentro de você que você pode dar? Aí a pessoa, não sei. Talvez eu consiga fazer isso, talvez eu consiga fazer aquilo, né? É mais ou menos sobre isso que eu tenho experimentado, Daniel. Acredito que você também, dentro do autoconhecimento. Porque eu estava conversando com minha esposa, eu estou sem carro, já tem... Eu vendi meu carro em 2018, já tem um tempinho. Teve um período que eu trocava de carro 2 vezes no ano. Rapaz, tanto dinheiro que eu gastei, velho. Não. Que eu perdi. Porque assim, ó, eu comprava um carro, aí saía um outro carro. Eu não comprava novo. Mas se tivesse alguém vendendo um carro, um exemplo, tem 1 ano de uso, que é um carro que ainda tem um carro, é um carro que está em ascensão, todo mundo tem agora. Eu vendi o outro, aí já perdi o que? 10 conto ali, 10 mil, e comprava aquele carro. Aí eu falei, meu Deus, se eu tivesse inteligência, se eu tivesse a oportunidade que você teve, mas aí vem aquela questão que você acabou de falar. Nós somos únicos. Eu precisava passar, né, por essa jornada, por esses aprendizados ao longo da minha vida. Eu comecei a ter mesmo acesso a essa parte de desenvolvimento humano de forma mais profunda em 2016. Quando eu estava realmente, como o povo diz, né, no fundo do poço. Que eu olhava assim, meu Deus, que lugar escuro é esse? Onde é que eu tô?
As paredes eram escorregadias. Era frio, sabe? Era um lugar assim, silencioso até demais, que deixava a gente meio doido. Foi exatamente no lugar desse que eu Que tava. aí quando a voz interna ela aparece, né? É. Às vezes é tanto barulho externo, a gente tenta Sim, sim. inclusive, às vezes é melhor você parar somente e falar assim, cara, deixa eu ver aqui, que é o meditar, né? O Meditar. pessoal associa muito ao meditar ou fechar os olhos. Meditar é qualquer coisa. Meditar é ler se uma escutar. página, Se escutar. refletir sobre aquilo, pensar sobre aquilo, É. olhar a natureza, ficar ali olhando mesmo, cara, os pensamentos vêm. Então, é muito sobre esse olhar para dentro, né? Deixar que o que está dentro ele saia para você, porque as vozes têm. E eu comecei a trazer muito sobre isso, eu não lembro exatamente qual livro eu estava estudando. E eu comecei a falar assim, cara, existe o que é os nossos pensamentos e existe a nossa consciência, que é o nosso eu primordial, né? Você Sim. não é esse corpo, você não é teus pensamentos, você é a tua consciência. Em algumas vertentes para trazer o teu espírito, a tua alma, enfim. Sim. Qual é a grande questão aqui? A gente mistura isso com os nossos pensamentos. A gente acha que o pensamento, nossa, eu sou uma pessoa ruim porque eu estou pensando isso. Não. O pensamento ele surgiu. O que é que você vai fazer com esse pensamento? É. Você vai alimentar aquela questão Isso. dos lobos, né? Qual lobo você vai alimentar? Sim. Você vai alimentar? Você vai entender? O que você vai fazer com ele? Esquecer você não vai, porque ele está ali dentro. Alguma coisa você vai ter que fazer com ele. Aí entra a tua consciência e a ação. E olha que interessante isso. Foi o que a gente estava conversando aqui sobre desafios, sobre tudo. A gente estava falando sobre o estoicismo. E enquanto você falava, me veio duas máximas. Porque tem muitas máximas assim que o estoicismo traz, mas duas que chamam muito a atenção. Eu acho que foi o que me fez eu me conectar de fato. Que é o memento mori e o memento vivere. São duas vertentes que falam sobre a mesma coisa, que é sobre a vida. Né? Que uma é lembre-se de que você vai morrer, é o memento mori. E o outro é lembre-se de viver a vida. Sim. Olha que interessante, é a mesma filosofia. Sim. E ela traz duas perspectivas, uma sobre a morte, uma morte, e a outra sobre a vida. Assim, cara, que loucura. Mas olha que interessante. O lembre-se de que você vai morrer serve para duas situações. Situação 1, você teve uma grande conquista, comprou o carro. Cara, o carro dos meus sonhos, comprei, eu fiz aquele dinheiro, minha empresa cresceu, eu vou lá, comprei, tô mostrando para todo mundo. O que é que os estoicos eles traziam ali na época? O general que venceu a guerra. Tá voltando ali pra cidade, Sim. todo o exército atrás, as pessoas aplaudindo, jogando, né, as plantas, os lírios, não sei o que, todo mundo aplaudindo, aquele banquete, os prêmios, os espólios de guerra, maravilha. O que é que acontecia? Era chamado um neófito, né, vamos dizer, um estagiário ali, né, vamos dizer, o filósofo, ele trazia para ele, o mestre, ele falava assim, cara, vai ali no ouvido dele, do general, ele fala um negocinho pra ele. Aí lá esse cara andava, chegava no ouvido do general, ele comemorando, bebendo, mulheres e tal. Ele falou assim. Aí ele falava, memento mori. Lembre-se que um dia você vai morrer. Tipo assim, cara, coloca o pé no chão. Você tá muito alto. Não é assim. Curta isso. Que aí vem a outra vertente. Mas lembre-se que isso aqui vai passar. A vida é passageira. Não só a felicidade, mas Sim. a tristeza também. A gente acha que a busca pela felicidade. Cara, a felicidade é um momento, a felicidade não é eterna, não é pra sempre. Ela acontece a partir de algo. Sim. Acabou. Aconteceu ali aquela euforia, inspiração. Depois o mundo fica comum até você viver uma outra situação dessa. Assim como a tristeza. Nossa, aquela depressão lá no fundo do poço e tudo mais. Mas, cara, aquilo passa. Nem que você se acostume com aquilo. Sim. Mas passa aquela sensação, né? Então ele fala sobre, cara, lembre-se que tanto no momento ruim como no momento bom aquilo vai passar. E a outra vertente, lembre-se de ver a vida. Você tá aqui, você tá comemorando, comemore. Tudo bem. Celebre, curta. Você tá aqui, tá ruim, você não tá chore, não tem problema nenhum você chorar. Viva a vida. Ou seja, ela vai acabar, ela é finita, mas ela também tem o seu tempo. Sim. Então aproveite cada um desse tempo. Que é diferente do que o carpe diem que vive hoje, né? Que é, não, eu preciso viver, que é a conexão muito com os prazeres. Não, eu só tenho essa vida, eu não sei quando vai acabar, então eu tenho que aproveitar ao máximo. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar drogas, eu vou beber, eu vou me acabar, eu vou ficar com todo mundo e não quero saber, não vou trabalhar, vou faltar ao trabalho, vou gastar meu dinheiro todo porque eu posso ir embora amanhã. Não é isso. É viver com valores, a vida com princípios, para que você viva a melhor vida, não só para você, mas para a sociedade, como todas as pessoas à sua volta, a sua família. É sobre isso. Então é uma máxima que, quando você estava falando sobre isso, me veio aqui. Foi o que realmente me pegou, assim, foi assim. É interessante, porque se vacilar a gente fica aqui, né, a noite toda falando sobre isso. Mas você estava falando aí, e aí
veio a questão muito profunda em relação a essa questão também que você acabou de falar também, valores. Tem muita gente que tem valores, mas não sabe quais são os seus valores, né? E é como se fosse um guia. Eu lembro que hoje de manhã eu estava gravando aqui, falando com uma fotógrafa que ela estava aqui gravando comigo. E aí teve uma situação, na época que eu era fotógrafo, que os meus valores me impediram de fazer o que estavam me solicitando a fazer, né? E na época, inclusive foi uma época basicamente que nem a sua, assim, recém-casado, minha esposa já estava grávida, eu liso, eu estava em processo de adaptação, que eu tinha passado por uma cirurgia, eu tive câncer tal, no cerebelo, então assim, eu não conseguia nem andar direito, né? E estava iniciando a fotografia. Na época, você lembra do Groupon? Sim, sim. Na época, eu achei ali uma oportunidade no Groupon, aí entrei. Era R$19,90 o ensaio. Só que eu ganhava R$8 por ensaio. E aí, de repente, ligam pra mim. Aí um cara falando um portunhol, que tinha um trabalho pra fazer, que não sei o que viu as fotos no meu Instagram, e que não sei o que. O meu Instagram tava praticamente assim, iniciando. Que na época, na verdade, o Instagram era feito pra isso, né? Fotografia. Aí o cara falando que não sei o que e tal. Eu falei, rapaz, tem uns ensaios pra você fazer. Só que esses ensaios pra fazer era de garoto de programa. Eu já tava imaginando aqui que era algo assim. Aí ele falando, porque já tem alguns ensaios, se eu não me engano, tinha uns 15, 16 ensaios já programados para fazer, que o fotógrafo que fazia para ele tinha lado fora aqui de Salvador. Quando ele falou valor, irmão, 600 conto Cada um. cada um. Nossa. Aí o rapaz, tô fazendo bom, a R$8. Fazendo as contas. Aí eu botei a mão na cabeça, aí falei, rapaz, R$600, 15 ensaios, fazendo as contas. Eu posso comprar um flash, posso comprar uma câmera melhor, posso comprar uma lente e tal. Aí eu falei, pô, velho. Aí vem a questão do valor, né? Falei, pô, eu sou cristão. Eu tenho uma esposa que é a mulher que eu queria, sempre desejei casar. Como a Bíblia diz, né? Sim. A mulher, a menina da minha mocidade. Aí eu fiquei meio mexido. Eu não vou mentir, eu fiquei meio mexido. Falei, pô, velho, 600 conto. Aí eu falei, tava próximo de casa. tava próximo de casa. Aí eu já subi. Nessa época eu tinha carro, eu já subindo pra casa, já pensando que eu ia falar com minha esposa. E já me imaginando, tirando foto. Inclusive, as fotos seriam feitas dentro de um motel. Aí, quando cheguei em casa, aí minha esposa, e aí, como é que foi? Ensaio, tá, não sei o quê. Eu ia pro Pituaçu, irmão, passava o dia todo lá. Ensaio, era R$8, irmão. E não era assim, pagava no mesmo dia, não. Era uma semana, 2 semanas depois que começava a pagar. Dinheiro. Aí ela, e aí, você falou o que pra ele? Eu falei que eu não ia fazer. Ela, não, realmente não vale a pena, não sei o que, tá, vamos esperar, isso, aquilo, tá, velho. Aí esse cara foi enchendo meu saco, velho. A última oferta que ele fez pra mim foi R$1.200 cada ensaio. A mão do E outra. Aí ele falou 1.200 e falou assim, ainda tem mais 2. Já acertei mais 2 aqui. Seu irmão, não me ligue mais não, porque senão eu vou acabar aceitando esse negócio, pelo amor de Deus. É sério, eu falei, rapaz, já contabilizando, sou bom de matemática, né? Aí eu falei, meu Deus, é pra comprar câmera tal, dá pra comprar isso, comprar aquilo. Se vacilar, eu monto meu estúdio. Aí eu cheguei e falei, ó, eu não tenho interesse não. Pronto. Aí passou uns 2, 3 dias, ele, você não tem ninguém pra me ligou, tem alguém pra me indicar? Aí eu falei, ó, tem uma pessoa que eu conheço, que é fotógrafo, faz ensaio sensual, essas coisas e tal. Vou perguntar a ele se ele tem interesse. Aí liguei. Um amigo meu, não é crente. Sabe? Falei, Jaime, e aí? Tem um ensaio, um trabalho aqui fazer e tal. O valor é esse aqui e já tem X pessoas para poder fazer. Aí ele fez, Adson, eu não me envolvo com prostituição, não. Aí vai eu lá,
cristão. E vou lá, tiro foto. Não era essa mulher, era traveca também. É nesse dia que você tá entrando, aí tá passando o ônibus da igreja. Meu Deus do céu. Mas sabe qual foi a minha questão? Falei, rapaz, e a pessoa? Eu fiquei assim, me imaginando, aí a mulher botando. E assim, era um negócio brabo mesmo. Botando a bunda lá pra cima e tal, aquela coisa toda. Não vou não. Não vou não. Valor, cara. Que O que a gente vive hoje é a questão do tigrinhos da vida. valor distorcido. Que a gente vive hoje. Os valores distorcidos. E assim, eu tive muito problema com meu pai, só que é aquela questão, né? Você até falou um pouco sobre isso, não com essas mesmas palavras. O que é que eu vou fazer com tudo que aconteceu na minha vida? Ah, eu apanhei muito, fui muito humilhado, tá? Meu pai, ok. Mas alguma vez seu pai fez alguma coisa legal pra você? Pronto, se apega a isso aí. Cara, quando eu tô furando uma parede em casa, eu lembro do meu pai. Ele não tá mais vivo. Ele faleceu em 2010. Então, quando eu percebo quantas coisas eu aprendi com ele, porém, era assim, era obrigado, né? Como eu sou mais velho, não, ele me obrigava a fazer. Na época eu não gostava. Uhum. Mas quando eu faço hoje, eu só sei porque eu aprendi com meu pai. Então, eu sou grato, né, pelo pai que eu tive. Há alguns anos atrás, quando eu tinha meus 20 anos, eu não aguentava ver aquela música Paz de Fábio Júnior. Meu amigo, eu chorava passando a criança. Quando o Fábio Júnior começava assim, ó, pai, não sei o que da vida. Aí pronto, eu me arrupei agora, só de lembrar. Aí eu começava a chorar. Aí tem uma parte assim, ó, que ele fala, as crianças, você no tapete da sala, que não sei o que. Aí ficava, meu Deus, meu pai, eu acho que eu não vou ter isso, meu pai com meus filhos na sala, no tapete da sala. Mas aí vem a questão, né? Eu fui curado, irmão. E aí uma coisa que eu gosto de falar muito é a questão do perdão. Perdoe. Você conhece a história do seu pai? Você conhece a história da sua mãe? Né? Aquela questão que você também falou. A gente fica muito se colocando como vítima, certo? Mas de repente a vítima é seu pai. Se de repente a vítima é sua mãe. Se de repente a vítima é seu marido, sua esposa. Ou de repente até seu filho. Né? Quantos pais hoje têm um filho, uma filha em casa que de repente foi abusado sexualmente, não teve ainda maturidade, não teve também Às vezes tem espaço, né? para poder falar. E tá passando por uma situação ali, o pai fica apertando a mente do menino, sabe? Então, é ter essa questão. É você realmente se transformar para transformar. Né? É você encher seu copo para transbordar. Tá faltando isso. Tem muita gente hoje com o copo vazio querendo botar no copo do outro. Engraçado que você fez isso, né? Você pegou o seu. É. O meu tá com pouca água aqui, Sim, só tá sem. isso. Imagine se eu quiser aqui, assim, cara, eu vou te ajudar aqui. Olha quanto eu tenho. É. Aí eu vou colocar no seu copo. Aí de Isso. duas, ou eu vou ficar sem, que aqui já tem pouco, ou vai ficar os dois com um pouquinho e não mudou nada a vida de ninguém. Ou então fala assim, rapaz, eu vou botar agora um pouquinho no seu. Aí vai ficar Vou misturar aqui o meu pouquinho com o seu pouquinho. É exatamente sobre isso. Exato. Primeiro eu tenho que. E a gente acha que isso é egoísmo e que isso é ser uma pessoa ruim, porque às vezes a pessoa fala muito sobre egoísmo, etc. Só pensa assim. Mas, cara, é diferente. Assim, eu preciso olhar pra mim, eu preciso estar bem pra poder ajudar o outro. A gente pega qualquer situação, por exemplo, a gente fez uma viagem agora, né, em família e tal, a gente foi pra Gramado. E aí, quando você entra no avião, a primeira coisa que eles falam é o quê? Cara, primeiro coloca a máscara em você. E você? Depois no seu filho, sua esposa, quem você quiser. Mas primeiro na sua, porque se você tiver mal, você não consegue ajudar ninguém. Não vai conseguir. Vai cair você, vai cair os outros, vai cair todo mundo. Exato. É a mesma coisa na vida. O emocional é a mesma coisa. O financeiro é a mesma coisa. Eu quero ajudar o outro que ele tá precisando. Você não tem dinheiro. Sim. Aí você se aperta ainda mais para ajudar o outro. Aí você se sente pior. Fica pior. O outro não está bem. Sim. Também você não ajudou porque uma coisa é você dar o direcionamento, é aquilo, né? Sim. Uma coisa é você dar o que a pessoa quer ou o que a pessoa precisa. Sim. Porque se você dá o que ela quer, ela vai usar aquilo e ela vai continuar sem saber do que ela precisa. Você pode trazer os dois. Vamos fazer o seguinte, e aí vou trazer um exemplo meu aqui, né? Foi nessa faixa aí, mais ou menos 18 anos. Eu conversando com meu irmão, falando sobre
finanças e tal, queria ter umas coisas. Meu pai não era aquele cara de pegar o dinheiro e toma meu filho. E eu estudei numa escola onde uma parte dos meus amigos tinham muitas condições e os pais, meio assim, ó, meu cartão é seu cartão. Eu falei assim, rapaz, quem sabe ele pega Ô, paiinho. eu falei, meu pai me deu cartão de R$200 na época, pra, assim, por mês. Falei assim, irmão, não use todo não, viu? Eu falei, cara, Deus é milagre. E aí, eu falando com meu irmão, falei assim, cara, quero meu dinheiro e tal, fazer. E meu irmão me chamou, cara, trabalha comigo. O que meu irmão poderia fazer? Não, bro, ó, vou te ajudar aqui. Tá, eu vou te dar aqui um dinheirinho por mês. O que é que ele estaria fazendo? Ele estaria fazendo mal pra mim. Ele estaria me tornando um homem mimado. Dependente. Dependente. Ele falou assim, pô, inclusive ele chegou pra fazer assim, realmente não espere, que ele passou os desafios dele também com meu pai. Ele falou assim, cara, não espere isso não, de duas, ou você vai atrás, ou você vai esperar as coisas acontecerem, engolindo seco. Isso quem decide é você. Se não, bora. Eu fui lá, comecei a trabalhar, gerenciando a empresa do meu irmão e tal, não sei o que, comecei a crescer lá, até que eu decidi abrir empresa. Aí até que eu decidi trabalhar como terapeuta e depois eu e minha esposa, a gente abriu uma empresa, né, pra ajudar as mulheres. Mas eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, caramba, por um tempo eu me senti mal, porque eu trabalhava muito e eu achava que não tinha um reconhecimento do meu irmão. E eu, assim, né, eu me colocava de fato como dono, que era meu irmão, eu falei assim, não, eu vou fazer, prosperar aqui. Não, eu recebi igual. Intraempreendedor. E trabalhar, meu irmão. O pessoal ia pra casa, ó, deu horário, tchau. Quando dava horário, eu ia fazer entrega ainda, ia voltar, final de semana trabalhava, não tirava férias, nada, todo mundo querendo. E eu queria ser reconhecido, porque, olha que interessante, eu transferi o que eu esperava do meu pai pra meu irmão. Eu falei assim, cara, agora você é meu pai. E eu comecei a pensar, o autoconhecimento, né? Aí, né, estudando PNL e tal, não sei o que fazer. Aí eu me vi até um pouco tempo atrás, mentor, marketing digital, eu quero me provar, porque não, vou subir, porque o cara vai ver que eu fiz, etc. Eu falei assim, cara, eu tô botando ele como meu pai também. Sim. Ou seja, procurando uma referência para provar que eu conquistei, que eu fiz acontecer. Aí isso é um sinal do que, cara? Tem alguma coisa pra você resolver aí. Sim. E aí entra o ponto que a gente já conversou sobre a jornada. Eu talvez tenha saído do ponto A pro ponto A 2.0, 3.0 e tava no 4.0, seja lá o que for. A partir do momento que a gente anda, novas coisas vão acontecendo, novas coisas vão aparecendo. E a gente vê muita perspectiva do consciente e do inconsciente. A maioria das coisas estão escondidas. Sim. E aí você vai... eu gosto de Shrek, que é massa, que ele fala aquela analogia com a cebola, né? Cara, é como a cebola. Você vai tirando a casca, você vai vendo mais, as camadas. mais. Exato. Quando isso termina... E assim, a gente não está preparado para ter o que a gente tem. Em muitas situações. Cara, se você for um exemplo, eu não sei a porcentagem, mas os caras que são considerados, as pessoas, na verdade, né, são consideradas gênios. Sim. São pessoas que eu já vi relatos que as pessoas achavam que eram malucos. Porque eram pessoas, um exemplo, o Einstein, né? Tem até um filme eu acho que tem um filme, um documentário, não sei, na Netflix, assisti. Esse eu não lembro. Tem um filme do Eisenhower que fez Oppenheimer, que fez a bomba atômica. Acho que é isso mesmo. Então, aí o cara, ele fica ali, meu Deus, eu tô vivendo num mundo que eu não encontro ninguém parecido comigo. Aí por isso que a pessoa fica parecendo que é meio doido, né? Uhum. Porque ele acessou coisas que muitas vezes a pessoa não consegue gerenciar. Né, que é a questão das camadas, como o Shrek que você acabou de lembrar aí. Então, essa questão... Seu irmão mora aqui em Salvador? Mora. Ah, massa. Ele trabalha com o quê? Ele tem uma casa de câmbio, Salvador Câmbio. Salvador Câmbio. Então tem um cara que pode, de repente, falar com ele. Meu irmão do Rio fez um livro, né? Ele tá fazendo o segundo agora sobre alienação parental. Ele é advogado. E aí meu irmão falou assim, rapaz, vou escrever um livro também, da minha jornada, da minha vida, passei cada coisa. Eu escrevi o meu, cara. E ele me contando, assim, realmente ele passou muitos desafios. É engraçado, né? Às vezes a gente conhece mais a história de alguém que é distante da gente do que próximo.
E assim, eu já escutei várias histórias do meu irmão, só Sim. que toda vez que ele conta, surge uma dúvida, assim, cara, eu não sabia disso. É. E aí percebe os desafios que ele enfrentou e, cara, ele cresceu na vida. É uma referência pra mim hoje, Sim. meu irmão. Assim como meu pai também é uma referência pra mim. Sim. Meu pai, ele veio de um lugar que não tinha condições, ali a relação da família também não era muito legal. E dentro dos irmãos, ele foi o que mais prosperou, financeiramente falando, construiu ali. Cara, se ele soube usar, se ele não soube, ou como ele usou, etc. São os 15. Isso é, como a gente falou, é responsabilidade dele, não tem nada a ver comigo. Sim. Meu pai, ele me deu saúde, me deu educação, me deu direcionamento no que ele tinha de habilidade pra isso. Sim. E esse é o ponto. Às vezes a gente exige demais dos nossos pais. É o que a pessoa não tem, né? Às vezes. Cara, será que ele foi amado? Assim, nossa, eu queria que meu pai me desse um abraço. Cara, ele recebeu o abraço. Meu pai mesmo, amigo. Entendeu? Agora, engraçado, meu pai, ele só me bateu uma vez. Meu pai só me deu um tapa na... Eu lembro até hoje desse tapa. Que ele falou várias vezes comigo. Ele falou assim, não corra pra atender o telefone. Ele falava, aí o telefone tocava, só que tinha medo do escuro. E aí tá eu, meu pai e minha mãe no quarto, né, na cama. E aí o telefone tocava. E ele falava, vai atender, às vezes eu mesmo levantava. Eu ia andando até a porta. Depois dá um pinote. No corredor, só que tinha uma pedrinha, que não era azulejo, né? Era pedra, umas pedras encaixadas. Uma que era meio solta. E eu corria, atendia e tal. Ele falava, não corra, você vai acabar caindo. Não corra, você vai acabar caindo. Dito certo. Um belo dia eu corri, no primeiro passo eu caí. Puf. E eu fiquei boa. Aí ele veio, aí ele me deu um tapa. Mas eu continuei correndo. Eu tinha medo do escuro. Eu prefiro o tapa do que ficar no escuro. Tu é doido, velho. Ai, maravilha, Daniel. Daniel, deixa uma dica bacana aí pra essa galera que vai assistir esse vídeo. Cara, assim, tem tanta coisa que a gente falou, tantos aspectos, mas se eu pudesse trazer uma pra você, é que você abrace de fato a tua autorresponsabilidade. Você entender que, cara, a sua vida ela é sua, não é de mais ninguém. A vida que você está vivendo hoje foi você que escolheu viver. Não de forma consciente, tá? Não é sobre isso. Mas é que você tem a responsabilidade de poder mudá-la para onde você quiser. E onde você quiser, não fica apegado aos bens materiais, a fazer os milhões, a ter a casa lá milionária, a ter o carro milionário, mas pense em coisas mais subjetivas, como ter um relacionamento saudável, como ter saúde, como ser amado pelas pessoas ao seu redor, como principalmente amar a si mesmo. Então, se eu pudesse trazer aqui, como eu já estou trazendo para você, um único direcionamento seria esse. Esquece essa questão do vitimismo e abraça a autorresponsabilidade, porque isso sim é o poder que você tem de mudar a sua vida. Seria isso. Maravilha, encerrando aqui mais um episódio do podcast. Você está vendo aí que foi muito rico, aprendi muita coisa aqui. Já tenho algo a mais para poder estudar. Já estudo. Meu Deus do céu, nunca para. Mas eu fico maravilhado porque trouxe um conteúdo muito denso, né? Assim, não foi algo... Não aprofundou, porque não tem tempo a gente fazer isso, mas eu acredito que vai ter outros e outros episódios com o Daniel. Inclusive, vou deixar aqui abaixo o contato do Daniel, o Instagram, segue ele lá. E olha só, não vai encher a paciência dele não, porque ele tá com a menininha lá, certo? Que tá tomando a energia dele. Então, nos vemos nos próximos capítulos, nos próximos episódios. Um grande abraço e até mais. Valeu!